Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Bom, hoje nós vamos ver, tá? Sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita. Lembrando, uma equação, ela é uma sentença matemática, tá? Expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra que representa um valor desconhecido, que é o valor que a gente quer encontrar. No caso, essa letra, nós chamamos ela de incógnita, tá bom? Se você observar aqui, nós temos uma equação, tá? Que possui apenas uma letra, né? Com uma incógnita, se você observar aqui, nós temos, ó, o x. E vimos que ela é uma sentença matemática expressa por igualdade. Se você observar, ó, nós temos aqui, estamos igualando 3x mais 4 igual a 0, tá? Então, tudo que fica antes da igualdade, nós dizemos que é o primeiro membro, tá? E tudo que fica depois da igualdade é o segundo membro, tá bom? Nós aqui temos uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o x, ó, ele não está elevado a nenhum número. Então, a gente subtende que aqui é 1, tá? Subtende que aí é grau 1. Então, essa equação é do primeiro grau, tá? Se tivesse o número 2, seria uma equação do segundo grau. E assim sucessivamente, tá bom? Então, relembrando, uma equação é uma sentença matemática expressa por igualdade, ó. Nós temos aqui uma igualdade e que vai ter pelo menos uma letra, que é o que a gente quer encontrar, que é o valor desconhecido. E nós chamamos ela de incógnita. No caso aqui é a letra x. 3x mais 4 igual a 0. Lembrando que aqui nós temos dois membros, né? O que vem antes da igualdade, que é o primeiro membro, no caso 3x mais 4, e o que vem depois da igualdade, que no caso aqui é o 0, que é o segundo membro, tá bom? Então, resolver uma equação é determinar o valor desconhecido da incógnita. No caso, a nossa incógnita aqui é o x, né? É o valor que a gente quer encontrar. Nós vamos obter a solução dessa equação, tá certo? Então, resolver uma equação é isso, é encontrar o valor da incógnita, tá bom? Que vai tornar essa sentença verdadeira. Em muitas situações, hoje em dia, certo? É necessário descrever um problema por meio de uma linguagem matemática, que no caso vai facilitar a compreensão, vai facilitar a resolução, tá certo? Então, para isso, nós utilizamos o quê? As equações, que são linguagens matemáticas, tá bom? São sentenças algébricas que contêm letras e números, tá bom, pessoal? Então, vamos tentar compreender aqui, ó. Bom, pessoal, continuando aqui, tá? Antes da gente ir para o livro, nós vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Em uma pergunta, que no caso eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso, né? Já ouviram perguntas como se fossem adivinhações, certo? Para que vocês resolvam esse problema. Então, para que a gente torne esse problema, para que seja mais fácil de resolvê-lo, nós vamos colocar ele em uma linguagem matemática, que nada mais é que as equações, tá bom? Prestem atenção, ó. Ele fala o seguinte aqui, ó. É tipo uma adivinhação, que nós vamos transformar ela em uma equação, para que a gente possa encontrar esse resultado, tá bom? Ó, pensei em um número, tá? Ele pensou em um número qualquer. Ele não tem esse número. No caso, esse número vai ser a incógnita, o que a gente vai encontrar. Multipliquei esse número por 3. Veja só, ele pensou em um número e multiplicou esse número por 3. Vamos dizer que, tá? Esse número é x, tá bom? Vamos lá? Vamos tentar fazer aqui, ó. Esse número, vamos dizer que ele é x, tá bom? Ele disse que multiplicou esse número por 3. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 vezes esse número. No caso, ficou 3x, né? E ele continua o problema dizendo o seguinte: adicionei 5. Adicionar 5 é somar 5, não é, pessoal? Então, ó, somo 5. E obtive 11. Se ele obteve 11, quer dizer que quando ele multiplicou
por esse número que ele pensou e somou com 5, o resultado foi 11. Então, eu tenho aqui uma igualdade, eu tenho que é igual a 11. Tá bom, pessoal? Então, se você observar, formou uma equação. Nós transformamos esse problema em uma linguagem matemática. Veja só, ficou 3x mais 5 igual a 11. Uma equação do primeiro grau, porque nós vimos que aqui o x ele não está elevado a nada, então é como se ele tivesse elevado a 1, né, pessoal? Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita, que é o x, que é o número que ele pensou aqui, que a gente tem que descobrir, tá bom? E nós temos aqui dois membros. O primeiro membro antes da igualdade, tá? E o segundo membro depois da igualdade, tá bom? Então, agora vamos tentar resolver esse problema? Então, nós vamos poder utilizar vários princípios. Existe o princípio aditivo, existe o princípio multiplicativo para resolver essa equação. E existe também outras maneiras, certo? Outras dicas que faz com que esse problema ele se torne mais simples e fácil. Vejam só. Eu vou resolver essa equação aqui para vocês pela forma mais prática, tá? E fácil para que vocês compreendam, tá bom? Vejam só. No caso aqui, eu tenho 3x, né? Mais 5 igual a 11. Ó, lembrando sempre o seguinte, gente. Quando a gente tá aqui na igualdade, tudo que tá aqui que for mais, se nós formos passar ele para depois da igualdade, ele vai ficar menos, tá bom? E se for menos e a gente for passar para depois da igualdade, ele vai ficar mais. Um exemplo, ó, deixar uma dica aqui para vocês, tá bom? Nós temos aqui, nós sabemos que a equação ela é uma igualdade, né? Tudo que está aqui é igual ao que está aqui. Esse primeiro membro é igual ao segundo membro. Olha só, 3x mais 5 é igual a 11. Então, esse valor aqui é igual a esse valor. Nós temos que achar essa incógnita para transformar isso, para dizer que isso aqui é igual a isso aqui, tá? Que 3x mais 5 é 11. Então, nós temos que achar o valor de x. Então, tudo que está no primeiro membro é igual ao que está no segundo membro, tá bom? Então, se eu tenho um número positivo no primeiro membro, mais 1, e quero passar ele para o segundo membro, ele vai vir negativo, ele tá positivo, então ele vem para cá, ó, menos 1, tá? A mesma coisa o contrário, se o número ele tiver menos 1 aqui, e eu quero passar ele lá para a igualdade, depois da igualdade, ele vai vir positivo, tá? Ele vai vir mais 1. Essa é uma maneira de resolver a equação, tá bom, pessoal? Tem outras maneiras também. Vou mostrar primeiro essa, porque é uma maneira simples e fácil para que vocês compreendam, tá bom? Ó, se a gente for resolver essa equação, como é que fica? Nós vamos repetir aqui o 3x, né? 3 vezes x. E o que nós vamos fazer? Nós queremos achar o valor de x. Então, a gente vai deixar o x aqui isolado, tá bom? Nós vamos deixar esse valor aqui do x isolado. Para isso, a gente tem que passar o mais 5 para depois da igualdade, ok? Então, a gente faz o seguinte, 3x vai ser igual a 11, que já está depois da igualdade. E aqui, o mais 5 no primeiro membro, ele está positivo. Então, quando eu vou passar ele para lá, ele vai ficar o quê? Negativo. Então, ele vai vir menos 5, não é verdade? Vamos continuar? Aí, nós repetimos o 3x igual a... Quanto é 11 menos 5? É 6, né, pessoal? Então, a gente coloca aqui 6, tá? Aí, ó, agora a gente tem uma outra igualdade, 3x igual a 6. Nós sabemos que o 3, ele tá multiplicando o x. Então, quando esse 3, ele for passar para o outro lado da igualdade, ele tem que passar pelo o inverso. Então, qual é o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então, quando ele vem para cá, ele vem dividindo, tá bom? A gente não viu que quando é mais, ele vem negativo, né? Ó, ele tá positivo, se ele vir para cá, ele vem negativo, o inverso, né? A adição não é o inverso da multiplicação. Então, se ele tivesse negativo aqui, ele vinha somando. A mesma coisa a gente vai fazer com a propriedade da divisão e da multiplicação.
Se aqui o 3 está multiplicando o x, ele vai passar para depois da igualdade dividindo. Ou seja, eu vou tentar sempre isolar o x, que é o valor que eu quero achar. Então, eu deixo o x aqui, repito o 6 e vou passar o 3 que estava multiplicando, dividindo. 6, aí o 3 não está aqui, dividido por 3. X vai ser igual a... Quanto é 6 dividido para 3 pessoas? 2. Então, o valor que a gente queria encontrar era 2. Então, o número, pensei em um número. Esse número que ele pensou era a incógnita x, que é 2. Se a gente for colocar esse 2 lá na nossa equação, tá? Ele vai ter que dar 11, para que essa equação seja verdadeira. Vamos tentar colocar aqui o 2, ó, por exemplo. 3 vezes 2, 6. 6 mais 5, 11. Então, realmente, 11 é igual a 11. Isso aqui a gente está tirando a prova de que x realmente vale 2. Tá bom, pessoal? Então, o número que ele pensou foi 2, tá bom? É super simples, não tem nada difícil na equação. Eu vou colocar aqui mais uma equação para a gente fazer juntos, tá bom? Ó, vamos lá. Eu coloquei aqui uma outra equação também do primeiro grau, lembra? Ó, não tem nada elevado a x, então subtende-se que é do primeiro grau. Esse é o primeiro membro que está antes da igualdade e esse é o segundo membro que está depois da igualdade. Lembrando sempre que a equação é uma igualdade, né? Então, na equação do primeiro grau, na incógnita x, vai ser toda a sentença matemática expressa por igualdade, certo? Que vai ser escrita dessa forma aqui, tá? Sempre com uma incógnita, ok? Chama-se do primeiro grau, como a gente falou, porque no caso o x está elevado ao expoente 1, tá bom? Que a gente não costuma escrever esse número a 1, porque quando a gente vê o x, a gente já sabe que é uma equação do primeiro grau. Vamos lá. X mais 5 igual a 28, fazendo pela técnica que eu ensinei a vocês sobre a questão dos sinais. Eu sempre vou querer isolar o x porque eu quero achar a incógnita x. Então, eu repito aqui o x, aí eu faço o seguinte, eu coloco igual, eu repito o 28 que já tá naquela igualdade, naquele lado, e eu vou passar o mais 5 para cá. Como é que eu faço? Ele tá positivo, ele vem para cá como? Negativo. Então, ele vai vir 28 menos 5, tá bom? X vai ser igual a... Quanto é 28 menos 5? 23, né, pessoal? Então, essa incógnita nós encontramos, é 23, tá bom? Se nós formos colocar lá para provar que essa equação ela é verdadeira, vai dar mesmo, ó. Se a gente coloca aqui o x não deu 23, quanto é 23 mais 5? 28. Então, prova que 28 é igual a 28. Bom, voltando aqui para o livro de vocês, tá bom? No livro de vocês, na página, deixa eu ver aqui, 138, nós temos 3 exemplos, tá? Como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, ele fala, ó, resolver uma equação consiste em encontrar o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira, ou seja, encontrar a solução ou a raiz da equação. Então, vamos ver essa primeira situação aqui, ó. Ele deu uma equação, tá? Ele disse, ó, calculamos a raiz da equação. Ele deu uma equação x sobre 4, aqui envolve fração, tá? Vou explicar para vocês essa com fração. Mais 20 igual a x sobre 3, né? No conjunto dos números reais. Bom, aí aqui ele já fez, ó, x sobre 4 mais 20 igual a x sobre 3. Esse está também no terceiro quesito, letra A, tá certo? É a mesma equação aqui. Então, já vai ajudar vocês a resolver as outras também, que são de fração, tá bom? Vamos lá, voltando, para a gente poder compreender. Eu vou resolver essa equação aqui, tá? Já tá resolvida aí, mas eu vou resolver aqui porque eu vou explicando para vocês, para que vocês compreendam, tá bom? Bom, vamos lá. Ó, eu copiei essa equação que tá lá, que é a primeira, x sobre 4 mais 20 igual a x sobre 3. Bom, pessoal,
Para que a gente possa resolver essa equação, nós vamos escrever, tá? Todos os termos com frações. E essas frações, ela tem que estar com o mesmo denominador, tá certo? Porque nós vamos usar a equivalência de frações. E nós estamos observando aqui que os denominadores, eles são diferentes. Aqui está x sobre 4, aqui é como se fosse 1, né, pessoal? Aqui, ó, 20 sobre 1, e aqui x sobre 3. Então, não temos como resolver essa equação se nós não encontrarmos um denominador igual, né, o mesmo denominador para essa equação. Então, o que é que a gente faz? Eu tenho certeza que vocês já viram, né, nas aulas anteriores ou até nos anos passados, mínimo múltiplo comum, né? Então, nós vamos tirar o mínimo aqui de 4 e 3. Então, se você lembra, lembra que a gente faz o quê? Entre 4 e 3, aqui a gente pode fazer já diretamente por 4, né? 4 dividido por 4 dá 1. Aí, a gente repete o 3. Aqui, a gente já pode fazer por 3, né? Então, aqui eu repito 1. E aqui, 3 dividido por 3, 1. Então, quando a gente multiplica aqui 4 vezes 3, nós vamos ter 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3 aqui, o denominador que eu posso escrever é 12. Então, eu vou fazer o seguinte, preste atenção, se você observar, preste atenção. Como a gente já reduziu para o mesmo denominador, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar na igualdade, então, a gente, abre aqui, né? Coloca o 12 aqui. Igual, também aqui, tá? 12, porque a gente não tem uma igualdade, nem uma equação, tá bom? Reduzindo todos os termos ao mesmo denominador. Aí, vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui? A gente pega o 12, tá? Que é o mesmo denominador, e divide por 4, divide pelo número que tá embaixo e multiplica pelo número que tá em cima. Preste atenção, 12 dividido por 4, não é 3? Então, 3 vezes o x vai dar quanto? 3x, não é isso? 3x. Repetimos o sinal, que é o mais, e fazemos a mesma coisa aqui. Se não tem denominador, é como se tivesse o numeralzinho 1, tá? 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 20, 240. Então, a gente coloca o 240 também aqui, tá? Agora, igual a 12 dividido por 3, 4, né? 4 vezes o número x, nós vamos ter 4x, certo? Nossa, e agora? Agora, nós vamos usar o que eu falei no começo da aula. E temos o princípio aditivo, né? Para ir eliminando essa equação, né? Eliminando os termos. E temos o princípio multiplicativo. Nesse caso aqui, nós vamos usar o princípio multiplicativo para que a gente possa eliminar o quê? Os denominadores, que é o 12, certo? Então, se a gente quer eliminar o 12, a gente vai ter que multiplicar tanto esse membro quanto esse membro por 12. Então, veja só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar 3x, repetir, mais 240, tá? Vamos repetir esse número aqui. E vamos repetir o 12 também aqui embaixo, né? Que é o denominador. E nós vamos fazer o que agora, pessoal? Nós vamos multiplicar por 12, tá? Vou colocar um xzinho assim, né? Para que vocês saibam que a gente tá multiplicando aqui esse membro por 12, tá? Vou colocar com outra cor, para que vocês possam compreender melhor, por 12, tá? Aí, vamos lá. Continuar aqui, igual, aí, 4x a gente repete sobre 12 e também vamos multiplicar esse termo também por 12, tá? Vou colocar um xzinho também, mas pode ser um pontinho, né? Por 12, tá? Por que isso, pessoal? Para que a gente possa ir eliminando os termos e encontrar o resultado, encontrar esse incógnito, tá? A gente quer achar o x. Então, quando a gente multiplica aqui por 12, acontece o quê, Se a gente multiplica esse 12 dividido por 12, sobra 1 aqui, não é? Então, só vai sobrar, 3x mais 240. Porque 12, ele não tá aqui em cima, é como se aqui tivesse 1 também, né? Então, 12 dividido por 12 é 1, né? Então, sobrou esse valor aí. Aqui é a mesma coisa, a gente pode cortar, 12 dividido por 12 é 1, sobrou apenas o 4x.
tá bom? Todo mundo tá conseguindo compreender? Ó, pessoal, vamos continuar aqui. 3x mais 240 é igual a 4x, não é isso? Aí, ó, a gente vai ter que o quê? A gente lembra que nós temos que encontrar sempre o valor de quem, né? O valor de x, então a gente tem que ir isolando o x, tá bom? A gente tem que ir isolando o x para encontrar x. Então, o que é que a gente faz aqui, ó? Já vou vir aqui com outra cor de caneta. Ó, vê só. Repetimos o 3x aqui. Aí, nós estamos vendo aqui que tem uma incógnita de x aqui depois da igualdade. Então, vamos trazer ela para cá. Se a gente traz ela para cá, ela tá positivo. Ela vai vir o quê para cá? Negativo. Então, eu vou trazer ela assim, ó. 3x menos 4x, tá? Esse valor aqui, esse termo, eu não quero ele aqui perto das incógnitas. Eu vou colocar ele para lá da igualdade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu coloco a igualdade. Lembrando, ele tá antes da igualdade e tá positivo, né? Isso, pessoal, quando eu passo ele para lá, ele vai vir o quê? Negativo. Então, mais 240 vai virar menos 240, não é isso? Aí, veja só. 3x menos 4x, eu vou ter aqui menos x, né? Eu vou ter uma incógnita negativa. Vamos ver. Igual a menos 240, veja só. Eu tenho nos dois lados aqui, eu tenho um valor negativo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar também o quê? Eu posso multiplicar aqui por menos 1. Eu posso fazer o seguinte, multiplico essa equaçãozinha aqui, essa igualdade, por menos 1, tá? Aí, eu faço o seguinte, ó, menos x multiplicado por menos 1, menos com menos não dá mais, então sobra x. E menos 240 multiplicado por menos 1, menos com menos também dá mais, então, vai ficar 240, não é isso? Vai ficar 240. Que é realmente a resolução aqui da nossa questãozinha, tá? Da nossa questão do livro de vocês, tá? Que tá aí na página 138, né, ó. Realmente, o número real, 240, é raiz da equação. Dizer que é raiz da equação é a solução, tá bom? É que nós encontramos essa incógnita x, tá bom? Então, portanto, o motorista percorreu 240 quilômetros. Essa é uma equação com frações, tá bom, pessoal? Então, agora eu quero que vocês façam o quesito 3, letra A, B, C, D, E e F. Nós já fizemos a letra A, tá bom? Eu quero que vocês continuem fazendo a B, a C, a D, a E e a F. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Ó, pessoal, eu vou fazer a letra B, tá? Que é essa aqui. Já que eu já fiz a A, que foi essa que fiz agora essa outra, né? Que foi a letra A, que também tava como exemplo lá no começo, a gente já respondeu, tá? Essa aqui que a gente encontrou, né? 240. Então, eu vou fazer a letra B também para que vocês compreendam e vejam, tá certo? Porque aí vocês fazem a C, a D, a E e a F, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar um WhatsApp para mim me perguntando, tá bom, pessoal? Eu vou responder a B aqui também já para ir ajudando vocês, tá certo? Para ficar mais fácil. Tendo a A e a B já como exemplo, vocês respondem as outras, tá ok? Vamos lá? Essa letra B, ela é o seguinte, ela é 2 quintos, né? Esse Y, ele tá um pouco fora, mas na verdade ele é junto do 2, tá certo, gente? É 2Y sobre 5, né? É porque eles colocam sempre fora, mas não tem problema não. Quando a gente multiplica, tá? Dá no mesmo. Então, ó, menos 3 quartos igual a 3 y, né, sobre 20. Bom, temos uma equação aí envolvendo fração. Super simples, pessoal, vejam só. Primeiro, como eu falei para vocês, nós temos que colocar essas frações em um único denominador, no mesmo denominador. A gente não pode deixar com 5, com 4 e com 20. Então, é o que eu falei para vocês. Lembra que quando vocês estudaram mínimo múltiplo comum, é nessa hora que a gente vai usar bastante, ó. Quem sabe me dizer qual é o mínimo múltiplo comum entre 5, 4 e 20? Se você não souber, você pode vir e utilizar aquela tabelinha 5, 4 e 20, aqui, ó.
Aí você encontra, tá? Você vai dividindo, você procura o número, como eu fiz na outra, e vai dividindo até você achar o valor, e aqui você multiplica todos eles, né? Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer por 5, né? Porque, ó, vê só. Aí, 5 dividido por 5, sobra 1 aqui, né? 4 eu não posso dividir por 5, então eu repito. E 20 dividido por 5 dá 4, né? Ótimo. Agora, eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar o 4, não é isso? Aí, veja só. Eu repito o número 1 aqui, né? 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 4 também dá 1. Então, quando a gente multiplica aqui 5 vezes 4, nós vamos ter 5 vezes 4 igual a 20. Logo, o mínimo múltiplo comum entre 5, 4 e 20 é 20, né? É o maior. 5 vezes 4, 20. Então, a gente vai colocar aqui um denominador só. Para o primeiro membro, nós vamos colocar aqui 20. Igual. Aí, o segundo membro, a mesma coisa, 20, tá? Vamos lá? Agora é só a gente resolver. Lembra? Ó, primeiro a gente divide e depois multiplica. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a gente coloca aqui 8y. Menos, ó, repetição de menos. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Mesma coisa aqui, agora com esse outro membro. 20 dividido por 20 dá 1, né? Então, 1 vezes 3, 3. Sobrou aqui 3y. Agora, a gente tá com duas frações. O que é que a gente faz? A gente vai multiplicar os dois membros por 20, né? A gente vem... Para que eu não precise repetir, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer assim, ó, tá? Tô aqui multiplicando esse por 20, 20, né, gente? 20. E esse aqui por 20. Aí, é simples, né, ó? 20 dividido por 20, a gente já isola esse. 20 dividido por 20... também dá 1, né? Então, a gente só repete a equação de cima, ó. 8y menos 15 igual a 3y. E agora, pessoal, o que a gente faz? Nós vamos para isolando como é que diz? As incógnitas, né? Eu tenho 8y aqui, então, vou continuar. 8y... Aí, depois da igualdade, eu tenho esse y que eu tenho que trazer ele pra cá, né? Porque eu quero descobrir o valor dele. Então, se ele aqui tá positivo, ele vindo pra cá, ele vai vir como? Ele vai vir negativo. 8y menos 3y. Igual a... Eu quero passar o 15 pra cá, pra outro termo. Ele tá negativo, ele vai vir como positivo. Então, ele vem pra cá, 15. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Ó, 8y menos 3y, nós temos o quê? 5y, igual a 15. Sabemos que aqui o 5, ele tá multiplicando o y. Então, quando ele passar para lá, ele vai passar o quê, gente? Dividindo, né? Ó, quando tá menos, ele passa positivo, né? Porque é o menos, a troca de sinal com o mais, né? Multiplicação, ele passa com uma divisão. E se fosse uma divisão, ele passava com uma multiplicação, tá? Um contrário da outra. Então, a gente isola aqui o y, repete o 15. Como o 5 estava multiplicando com o y, ele passa aqui o quê? Agora, a gente dividindo. Então, nós vamos ter y igual a 15 dividido por 5. Quanto é 15 dividido por 5? 3. Então, o valor de y aqui é 3, tá? Bom, fiz a letra B também. Fiz a letra A junto com vocês, do terceiro quesito da página 139, tá? A letra A deu 240, a letra B deu 3, justamente o que tá aí, ó, tá vendo? 243. Agora, eu quero que vocês façam a letra C, a letra D, a letra E e a letra F. Depois dessa explicação, se torna mais fácil, né, gente? Caso vocês não consigam, manda mensagem para mim, que aí eu ajudo vocês, tá bom? Bons estudos!